Pensando em técnica, se eu quero cantar assim, ó, eu tenho uma voz assim, entendeu? Sem falar se isso é feio ou se isso é bonito. Eu tenho uma voz assim, entende? Ah, e aí eu quero cantar, mas eu não quero mudar muito, eu gosto da minha voz, e ela é assim, eu quero cantar. Ou, melhor, pensa assim, não, tem um cantor que eu gosto, que eu quero fazer cover dele, e ele canta assim. O que eu faço? Tá? A ideia é musicalizar as técnicas, certo? Então, do mesmo jeito que a gente fez com a controle vocal, a gente vai fazer controle técnico. Pensa no Maroon 5, né? I don't mind spending every day. I don't mind spending every day. Eu tô cantando assim, joia? Entra ruído às vezes, né? Entra alguns ruídos, mas só não tá desafinado, não tá fora da escala musical, certo? E tem uma galera ali no público que gostou, certo? Para algumas pessoas, pô, ficou bem legal junto com aquele som ali do piano, da guitarra, joia? Então isso é um exemplo de musicalização das técnicas. Os drives, pensando em técnicas mais, né? Mais agressivas, assim, que a gente pensa, não, é só uns berros. Os drives também precisam ser musicalizados, joia? Tem muita gente que consegue fazer drives na fala, certo? Então vai imitar alguém, ou enfim, vai brincar de fazer sons com a voz, né? E no canto não consegue aplicar os drives que consegue fazer na fala. Ou quando aplica, não fica agradável para a audição, né? Ou não fica bonito, por assim dizer, na obra. Joia? Fica desafinado e tudo mais. Tá? Falta um processo de musicalização em cima daquela técnica. Então, como que pode estudar técnica, né? Pensando assim, musicalização da voz, musicalização de técnicas, que uma coisa vai andar junto com a outra. É por isso que aula de canto e aula de técnica vocal geralmente são vendidas em conjunto, tá? Ou são sinônimos, né, para o mercado de trabalho, para o mercado profissional, assim, né, o que tu vai vender e tudo mais. Alguém fez uma pergunta. Essa alteração da voz é um exemplo de drive que você comentou no início? Eu, como fonoaudiólogo, tenho que separar alteração vocal de drives. Alteração vocal, a gente vai pensar em fendas, né? Um espaço de ar que a pessoa não consegue fechar. Então a voz da pessoa é sempre assim. E aí, por histórico, enfim, tem vários fatores que levam a pessoa a ter um problema na voz. Pode pensar em professores com nódulos vocais, né? Que tem voz distorcidas, tá? Mas essa é uma distorção por causa de uma patologia. Por isso que a voz da pessoa é distorcida. Os drives são quebras da frequência da voz intencionais, tá? Então, é um controle técnico. Existe uma regulagem de pressão que se faz, tanto em pressão que vem debaixo das pregas vocais, que a gente chama de pressão subglótica, quanto na pressão que sai por cima das pregas vocais, pressão supraglótica. E ainda tem o controle do fechamento das pregas vocais, ou seja, não é simplesmente aperta e dá porrada que isso é fazer drive. Não, tem todo um controle envolvido, tá? Vocês já devem ter visto várias propagandas, né, da galera com aqueles fones, um fonezinho vermelho ou transparente que vem até a boca. Joia, a galera usa com arco e vem até a boca. Aquele fone é um fone de retorno acústico, tá? Se vocês fizerem uma concha com a mão, encaixar essa concha aqui na hélice da orelha, tá? Com os dois lados, vocês vão ver que a voz de vocês fica muito mais alta. Joia? Quando a gente está numa balada, o som é extremamente alto e a gente tende a falar mais alto. Então a gente tem uma relação. Quanto menos tu se escuta, mais alto tu fala. E o contrário também. Quanto mais tu se escuta, mais baixo tu fala. Os fones de retorno acústico são excelentes para se treinar esse controle do volume da voz, tá? Lembrando, para quem canta canto popular, a gente tem microfone. Então a gente canta para o microfone. Joia? Geralmente, quem tem treinamento erudito de canto, né? Eles têm as classificações vocais, barítono, tenor, baixo, por aí vai, que para o canto erudito serve, tá? Para o canto popular isso já começa a se perder, porque nem sempre isso encaixa com a classificação vocal do cantor, por isso que a gente não usa, tá? Pensando em notas acima
acima do Dó. Se tu pegar um piano, é o Dó 5. Se tu pegar um teclado, é o Dó 4, tá? Dó acima da oitava central. O tenor, que é a voz masculina mais aguda do canto clássico, ele vem até essa nota no máximo. Daqui ele não passa. Ou seja, é o Dó do tenor, bastante conhecido, tá? Drives em si, a gente tem que ter o controle de volume, tá? É uma das grandes diferenças da ciência moderna, assim, pensando em educação vocal para o canto, né? Ou técnica vocal em geral, tá? O estudo dos drives nos mostrou isso. É possível fazer distorções na voz sem machucar a voz, tá? Isso são os drives vocais. Para a gente estudar os drives vocais fazendo essas distorções, tá? A gente precisa ter controle técnico, de diminuição de volume, certo? Controle psicoacústico. Aí já sai um pouco daquela coisa de controle tonal, que tu já tem que ter, certo? Quando tu vai estudar drives, tu já tem que ter um controle tonal mínimo, né? E entra no controle de volume. Então, o cantor que é muito berrão, geralmente tem dificuldade de fazer alguns tipos de drives, tá? Tem drive que serve, tudo bem, mas em algum momento a conta é cobrada, tá? Em geral, a gente pede para cantor que usa microfone, reduz o volume. Por isso a gente usa o treino de Mightyvox, tá? Conforme vai subindo, tá? Não precisa ter um aumento de volume. Joia? Não precisa fazer... Eu não preciso me esgoelar. Não precisa disso, tá? Isso é controle técnico, controle das pressões. Treino de respiração, joia? É um tipo de treino técnico. Muitos cantores, muitos alunos não gostam de fazer treino de respiração, mas treino de respiração é importante e alavanca muita coisa. Entende? Então, em algum momento ele é um pouco chato de fazer, mas depois ele alavanca muitas técnicas. E aí o processo fica mais rápido, tá? E permite também cantar notas mais agudas com mais controle. Voice Lab.